Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Baruch, sou professor de Geopolítica de vocês, e hoje eu queria dar continuidade para a nossa última aula, né, que eu falei, dei um apanhado geral sobre o Oriente Médio, falei dos aspectos gerais, dos aspectos naturais, e falei um pouco da história do Islã e dos povos árabes para tentar quebrar essa visão errada que a gente tem que os dois são a mesma coisa, né? E mostrei a grande diversidade dessa região do planeta. Agora, eu queria dar um foco maior nos conflitos do Oriente Médio, né, que caem bastante nos vestibulares. Mas primeiro eu queria fazer uma problematização, como sempre. Né? A gente escuta muito, pelo menos né, está no senso comum, de que existem grupos fundamentalistas no Oriente Médio, que os conflitos do Oriente Médio têm caráter único, exclusivamente religiosos, étnicos, políticos. A nova crise aí no Afeganistão, que a gente vai falar nessa aula, foi noticiada como um conflito puramente étnico, de origem religiosa, que os talibãs são fundamentalistas e parece que nasceu do chão, né? Parece que não teve antecedentes, simplesmente surgiram ali, né? E isso acaba, isso nos faz pensar, né? Por que existem tantos grupos fundamentalistas no Oriente Médio? Porque existem, né? Isso é inegável. Mas a gente viu na última aula que o Alcorão e a religião islã não é uma religião radical. Pelo contrário, é uma religião que critica o status quo, que contesta o status quo. A gente viu que, diferentemente da religião cristã, pelo menos na sua origem, Maomé tinha muita preocupação com a questão das mulheres e, e dava e concedia muito mais direitos a elas, claro, nos limites da época, e não nem se compara com o que tem hoje, mas em comparação com as outras religiões. Mas por algum motivo, existem muitos grupos fundamentalistas no Oriente Médio, existem muitos conflitos que têm uma roupagem étnica e religiosa, apesar da diversidade no Oriente Médio não ser exclusivamente no Oriente Médio, existem outros lugares do mundo em que existe uma diversidade étnica muito maior do que aqui. E por conta disso, a gente tem no senso comum, a gente tem por jornais, por filmes, de que lá é uma barbárie, de que os povos ali não respeitam a diversidade e que exatamente por isso tem tantos conflitos, né? No entanto, a gente tem que dar um passo atrás e pensar um pouco melhor sobre isso. Nesse livro, A Linguagem do Império, de Domenico Losurdo, ele vai dizer o seguinte: não há cultura que, em determinadas circunstâncias, não esteja exposta ao perigo do fundamentalismo. Ele não é um modo de ser dessa ou daquela cultura, mas um modo de reagir no encontro e desencontro entre duas culturas diferentes, caracterizado pelo enrocamento e pela construção de uma identidade zelosa, ciumenta e exclusiva. Podemos dizer que o fundamentalismo é a rejeição de uma cultura por outra em confrontos e a tendência de naturalizar ambos. Ou seja, o fundamentalismo se dá a partir do contato e do embate entre duas culturas. Mas eu digo, mas eu expano esse trecho, e o Domenico Losurdo vai dizer isso, que o fundamentalismo nada mais é do que uma defesa radical de preceitos de certa cultura e etnia. Cultura, religião, etnia, enfim. É uma defesa radical. E pensando nisso, por ser uma defesa radical, porque o ataque, vamos dizer assim, também é muito radical, é muito forte. E se a gente pensar no Oriente Médio, não existe nenhum país que é muito mais forte que os outros. Na verdade, existe um, Israel, não por coincidência, mas a gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas, por exemplo, nos anos 80 existiu um conflito entre o Iraque e o Irã, entre xiitas e sunitas, né, duas vertentes diferentes da religião
islâmica, e a gente pode dizer que houve um encontro e desencontro entre essas duas culturas. No entanto, nenhuma das duas é muito mais forte que a outra, né? Então, por que essa radicalização da defesa? Porque a opressão sobre ela é também muito radical, é muito forte. E disso eu estou falando exatamente do imperialismo. Né? A gente tem sempre que lembrar que o Islã, e não só o Islã, a África, a Ásia, o Oriente Médio, outras religiões, outras etnias, outras culturas, foram por séculos dominadas pelos países europeus, pelos países do Oriente, pelos países do Norte, e o são até hoje, né? E aí quando a gente vê imagens como essa de árabes queimando a bandeira dos Estados Unidos, quando a gente vê aqui, ó, o domínio, se não direto, pelo menos indireto, do Reino Unido sobre o Oriente Médio, a gente entende, ou até essa imagem do Ronald Reagan conversando com os talibãs, a gente entende por que dessa defesa radical das culturas, né? Existe uma imposição, existe algo muito forte, os europeus chegam ali com armas, com canhões, com navios, e você tentando converter todo mundo, e de uma forma desesperada, que se transforma de uma maneira radical, você tenta defender a sua cultura. Claro, eu não vou aqui relativizar a atividade dos talibãs, né? É um grupo radical, talvez o grupo mais perverso, um dos que exista hoje em dia. Mas eu estou falando aqui da origem do Talibã. E a gente vai ver, quando falar do Afeganistão, quem os financiou, quem deu força a eles. E não foi por influência interna, pelo contrário, foi por influência externa. E, pelo menos na minha visão, e aí fica a critério de vocês, e aí a gente pode discutir, esse é o principal motivo dos conflitos. Não é porque os árabes, não é porque no Oriente Médio as pessoas são bárbaras e não sabem respeitar a diversidade. É simplesmente porque a diversidade não foi respeitada, não por eles, mas por outros. E tentando defender a cultura deles, eles acabaram por não aceitar mais nenhuma influência externa, porque influência externa significaria a morte da sua cultura, da sua, enfim, da sua etnia, da sua religião, etc. Né? É uma interpretação, não sei se está correta, mas aí fica para vocês, só queria problematizar, e a gente vai ver quanta influência externa teve nos conflitos modernos, e não só modernos, do Oriente Médio. Então, bora começar. O primeiro é o Kurdistão, né? Que, como diz o nome, diz respeito ao povo curdo, que a gente viu na aula passada. Os curdos têm uma origem mesopotâmica, ou seja, datam de muito tempo atrás. Junto com os persas, com os próprios árabes, eles são um povo, uma etnia muito antiga. E não são um bloco único, não são, eles têm uma diversidade interna, mas a grande maioria dos curdos pertence à religião muçulmana e tem como a língua oficial o árabe, né? E qual que é o problema? Eles são uma nação antiga, eles têm uma religião principal, eles têm uma língua principal, e exatamente por isso eles se entendem como nação. Né? Eles têm mitos nacionais, eles têm um sentimento nacionalista, eles levantam a bandeira do Kurdistão, eles têm, como eu disse, religião e língua oficial. No entanto, eles não têm Estado. Os curdos são a maior nação sem Estado do mundo. São quase 30 milhões de pessoas que não têm uma pátria para si. Eles se encontram, como mostra esse mapa, principalmente aqui na Turquia. E tem um motivo para isso, e eu já vou falar sobre. Mas eles ficam na fronteira da Turquia com a Síria, com o Iraque, na fronteira entre o Irã e o Iraque, e até se estendem um pouco aqui na Armênia. Praticamente em todos esses países eles são minoria. Né? No Irã,
a maioria é persa. No Iraque, na Síria, a maioria é árabe. Na Turquia, a maioria é turca. Na Armênia, a maioria é armênio. E eles são a minoria étnica em todos os países que ele ocupa. E essa também é um motivo para o conflito e também um motivo para que eles tanto querem criar um Estado para si, né? Mas vamos falar um pouco da história. Em 1639, depois de uma guerra que durou por muito tempo entre o Império Otomano, de origem turca, e o Império Safávida, de origem persa, foi assinado um Tratado de Zuab, não sei se é assim que fala, em que determinou a fronteira entre os dois impérios e, em consequência, dividiu o território ocupado pelos curdos e fez com que esse território fosse dominado, seja por um império ou por outro, né? E isso foi em 1639. Ao longo do tempo, a fronteira entre os dois impérios foi mudando, né? São diferentes etnias que são rivais históricos, então foram brigando entre si, a fronteira foi mudando, mas o que nunca mudou é que os curdos nunca tiveram autonomia. Eram controlados um por um, ou por outro, né? Ou pelos dois, enfim. Aí você tem, passam-se séculos nessa fronteira móvel, né? O Império Otomano cresce, vai dominar boa parte do território curdo, até que o Império Otomano cai após a Primeira Guerra. E aí os curdos criam uma expectativa, né? Como eles eram dominados principalmente pelo Império Otomano, e isso é importante. Então, quando ele cai, os curdos, finalmente, né? Finalmente, depois de séculos sob o controle do Império Safávida, que já havia caído, do Império Otomano, a gente finalmente vai poder criar um Estado para nós. Não foi isso. Em 1923 foi criado o Tratado de Lausanne, em que fez com que a Turquia fosse a principal herdeira do Império Otomano. E como o Império Otomano controlava a maior parte do território curdo, agora a Turquia foi controlar a maior parte do Império do território curdo, né? Essa imagem aí foi a extensão do Império Otomano, né? Em 1900 quando o Império Otomano cai, ele não tem toda essa extensão. Isso daí é o ápice do Império, né? Eles estão principalmente aqui no Oriente Médio quando o Império Otomano cai. E é justamente aqui onde fica, né, o, o território curdo, né? Então é esse o motivo para que a principal área ocupada pelos curdos esteja na Turquia. Um pouco da história. E como eu disse, eles são minoria em todos os países que eles habitam, né? Eles não têm um estado para si, eles são separatistas, né? E isso acarreta em uma grande perseguição étnica dos curdos, né? Seja na Turquia, no Iraque e até mesmo no Estado Islâmico, né? Turquia, turcos, o Iraque não. O Iraque são árabes, né? O Irã são persas, né? E o Estado Islâmico é um grupo fundamentalista que persegue toda a minoria étnica, né? Então você tem muita perseguição, e é exatamente essa perseguição que também é uma força propulsora, algo que motiva os curdos a criar um próprio Estado, né? Eles são perseguidos, eles são minoria em todos, então por que a gente não cria um que a gente é a maioria, tem autonomia, enfim. Mas por serem perseguidos, eles resistem e muito, né? A principal exemplo disso é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, né, que foi criado durante a Guerra Fria, tem um viés de esquerda, né, e foi muito importante para que os curdos tivessem vitórias políticas nos países onde eles ocupam, né. Na Turquia, por exemplo, eles começaram a ter representação nas assembleias, começaram a serem votados, né, a perseguição tende a diminuir. No Iraque, por exemplo, depois da derrotada do Saddam Hussein, a perseguição diminuiu muito aos curdos,
né? Então eles resistem e têm vitórias políticas muito importantes para diminuir essa perseguição à sua etnia. E algo curioso e também muito importante é da luta contra o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico se expandiu ali em muitos territórios ocupados pelos curdos e eles resistiram muito a, a, a esse grupo fundamentalista, né? E algo que é curioso é que teve a presença de muitas mulheres nas forças combatentes curdas. Aliás, existem forças combatentes curdas, né? Eles são uma nação, eles têm um exército, né? Mas só não tem um Estado. E essa imagem mostra, né? As mulheres ali combatendo contra o Estado Islâmico no momento de diversão, né? Porque precisa ter. Isso é muito curioso, né? Muito notável, né? Seja porque as mulheres estão no exército, né? E rebatem aquela imagem machista de que mulher é frágil, seja porque estão lutando contra um grupo radical, fundamentalista e defendendo a sua etnia, defendendo a sua nação. E na imagem à direita, eu imagino que é uma reunião da PKK, né? Aí tá a bandeira deles, que tem a mesmas cores da bandeira do Kurdistão, mas em vez dessa estrela é um sol amarelo, e são listas, é muito bonita a bandeira, eles têm uma bandeira também, né? Enfim. Então, para resumir, Kurdistão, uma nação sem Estado, perseguida etnicamente, onde eles estão, onde eles ocupam, querendo criar um Estado. No entanto, os países não querem perder a autonomia do seu território, né? Não querem perder território para que se crie um outro Estado. Então, esses países resistem, né, aos curdos, os perseguem, e eles, em contrapartida, também resistem a essa perseguição e continuam lutando para ter um Estado nacional, para ter um Estado autônomo. Próximo conflito, guerra na Síria. Eu acho que esse é o conflito que mais teve noticiado, né? A gente, porra, tinha época que você só escutava isso nos noticiários. E vamos para as origens, né? A Síria é um país de muito interesse geopolítico, principalmente da Europa. Como vocês sabem, a Europa é muito dependente do gás natural vindo da Rússia. E a Rússia é um inimigo, né? Não é um aliado dos países da Europa Ocidental. Pelo contrário, né? Existem muitas rixas entre os países. Então, uma solução para não ser mais dependente de um Estado que tem uma rixa, né, com você, é você criar uma nova fonte de gasoduto, uma nova fonte de energia a partir desses gases naturais. E uma opção seria da Ásia Central. E esses gasodutos iriam passar pela Síria, passar pela Turquia, chegar à Europa e aí sim alimentar toda a Europa Ocidental. Né? Então, esses gasodutos iriam passar pela Ásia Central, iriam passar pela Síria. Os gasodutos da Ásia Central iriam passar pela Síria. E é exatamente por isso que os países europeus têm tanto interesse nesse país do Oriente Médio. No entanto, a Síria e os governos sírios, desde muito tempo, tinham um viés anti-Europa Ocidental, né? Durante a Guerra Fria, eles foram apoiados pela União Soviética, né? E o presidente barra ditador, e isso é outra problematização que eu vou fazer com vocês no próximo slide, também continuou o legado do seu pai, né? Que era presidente antes dele, e continuou com um discurso anti-Europa Ocidental, que se aliava principalmente à China e à Rússia, né? E também aos países árabes, anti-Israel, ele tinha um discurso anti-Israel, né? Enfim, então não era muito amigável com os países da Europa Ocidental e com os Estados Unidos, e era aliado da China e da Rússia,
né? E isso, claro, causava muito desconforto para os países da Europa Ocidental que queriam a Síria como aliada justamente por passar desses gasodutos. Esse é o contexto. E um acontecimento histórico importantíssimo foi a Primavera Árabe de 2011, né? A Primavera Árabe começa em 2011, né? Esqueci o nome do país agora. Tunísia, perdão. Começa na Tunísia, né? E vai se espalhar por todos os países, por praticamente todos os países árabes, no Oriente Médio, no norte da África, vai derrubar governos como do Gaddafi na Líbia, vai derrubar governos no Egito, e a Síria, sendo um país do Oriente Médio, também vai ter essas manifestações. Aí tem uma imagem do quão grandes eram essas manifestações, né? E as principais reivindicações da Primavera Árabe eram os melhores serviços, né, porque a crise econômica tinha chegado, a crise econômica de 2008 tinha afetado muitos países do Oriente Médio, mas principalmente por democracia. Exemplo do Gaddafi na Líbia, por exemplo, ele comandava por quase 50 anos o governo, o país, né? E o Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria no momento e é até hoje, é filho do ex-presidente também, eu não vou lembrar o nome, mas o sobrenome era Al-Assad, que também controlava a Síria, né? Então tem uma autocracia aí e aos nossos olhos não é muito democrático. E eu digo aos nossos olhos, e por isso que eu coloquei essa ponto de interrogação na palavra ditador, porque, de novo, né, a gente está no Ocidente, a gente tem muita influência dos países que são inimigos da Síria, e é claro que esses inimigos da Síria vão mostrar todo e qualquer governo que são contra eles como autoritários, antidemocráticos, enfim, esse tipo de coisa. Mas talvez o sejam, né? E o Bashar al-Assad se mostrou bastante repressivo quando as manifestações da Primavera Árabe se estouraram na Síria, né? Ele reprimiu duramente os manifestantes. E a partir daí instaurou uma guerra civil, né? Os rebeldes e a oposição aliados aos Estados Unidos e aos países da Europa Ocidental que queriam derrubar Bashar al-Assad para colocar um governo aliado, um governo amigo, um governo que possibilitasse a passagem dos gasodutos contra o governo de Bashar al-Assad, apoiado principalmente pelos russos, né, que queriam manter os países da Europa sob seu controle, né, queriam manter os países da Europa dependentes dos gasodutos da Rússia e, portanto, defenderam Bashar al-Assad. E tem um novo elemento aí, o Estado Islâmico, que, se aproveitando da instabilidade social, se aproveitando dos conflitos, foi espalhando seus tentáculos sobre a Síria e foi ocupando muitos territórios na Síria, né? E o Estado Islâmico era combatido por ambos, né? Era rebeldes, mais Estados Unidos contra o governo mais os russos, e os dois contra o Estado Islâmico. E você vai ter. E aí você vai ter a guerra civil, né? Uma guerra brutal. Você vai ter ataques diretos dos Estados Unidos e da Rússia, tendo como justificativa o combate ao Estado Islâmico, mas se pegar ali nos rebeldes, se pegar ali em membros do governo, excelente, né? Era isso que eles queriam. Né? Você vai ter um apoio financeiro brutal dos dois países, jatos, armas militares, enfim. Você vai ter a queda do preço do petróleo, né, a queda do preço das commodities. Isso faz com que o Estado Islâmico perca força. O Estado Islâmico se baseava muito na riqueza do petróleo para se manter. Né? E quando ele cai de preço,
junto com os ataques dos Estados Unidos e da Rússia, o Estado Islâmico vai perdendo cada vez mais força, tanto que hoje a gente pouco ouve falar dele, né? Alguns anos atrás, principalmente em 2015, porra, falava toda hora do Estado Islâmico, tinham ataques terroristas constantes na Europa, e hoje eles não sumiram, mas têm muito menos força do que tinha algum tempo atrás. E por fim, e hoje? Hoje, pode-se falar que a guerra civil na Síria acabou, né? Você já tem como visitar, já tem uma. A violência já não é tão predominante no país, a gente já não escuta muito mais da Síria no, nos jornais, porque Bashar al-Assad se manteve no poder. Com o apoio da Rússia, ele conseguiu vencer as tropas rebeldes, conseguiu vencer a oposição, conseguiu vencer o ataque aos Estados Unidos e se manteve no poder, né? Mas ele venceu a guerra? Ponto de interrogação. Foram quase 7 milhões de refugiados e quase meio milhão de mortos na guerra síria. Você provavelmente já teve conversa já, você provavelmente conhece, já ouviu falar de algum refugiado sírio aí na sua região. Porque, porra, 7 milhões de pessoas é muita gente, né? Talvez, eu acredito que é a maior tragédia, a maior onda de imigrantes do mundo, dos últimos 20 anos. Então, assim, hoje a Síria é um país destruído, né? Olha essas imagens. O que era cidade hoje não é mais nada, né? Então, pode-se dizer que alguém venceu essa guerra com esse custo humano gigantesco? Não sei. Mas o fato é, Bashar al-Assad se manteve no poder, né? E o Estado Islâmico perdeu muita força e hoje Bashar al-Assad tem certa estabilidade no comando da Síria. E o Afeganistão, né? Recentemente a gente tem ouvido falar muito do Afeganistão, depois da retirada das tropas americanas, e com a volta do poder com a volta do Talibã ao poder do país. Mas vamos falar um pouco da história, como que isso começou. Primeiro, a gente tem que falar da Guerra do Afeganistão, de 1979 a 1989. Havia no Afeganistão, desde a metade da década de 70, um governo socialista, apoiado pelos soviéticos, né? E isso você pode imaginar como incomodava os Estados Unidos, né? Só que e não só eles, né? Muitos grupos sociais do Afeganistão também se incomodavam. Então você tinha uma certa instabilidade ali no Afeganistão em relação ao governo socialista. Ele vai se manter, não vai conseguir se manter, até que a União Soviética ocupa o país árabe, não, desculpa, o Afeganistão, para dar estabilidade, para firmar o governo socialista, para manter o governo socialista ali no comando do Afeganistão, né? Em contrapartida, os Estados Unidos começam a financiar grupos rebeldes para combater tanto a ocupação soviética quanto o governo socialista que agora são, nesse momento, são a mesma coisa, né? E começam a financiar até mesmo mujahedins, que são grupos fundamentalistas, como o próprio Talibã, Então você vai ter é, esse conflito quente na Guerra Fria. Você vai ter Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, União Soviética apoiando o governo, Estados Unidos apoiando os rebeldes, e ambos financiando e muito, dando muita arma, dando muito dinheiro para ambos os lados. E até mesmo teve controle direto, teve até ocupação direta de ambos os países. Isso vai se estender por 10 anos, 79 e 89. A União Soviética vai
Em 89 você tem a queda do Muro de Berlim, a União Soviética já está a frangalhos, né? Aliás, o Afeganistão é um símbolo do fim da União Soviética, mas isso é o próximo slide. Não, próximo não, o outro slide. E então ambos vão se retirar desses locais e vai ficar um vácuo de poder. E isso é uma lição quando vocês forem estudar história. Não existe vácuo de poder. Não existe algum lugar sem poder. Alguém vai ocupar esse poder. E quem tinha força ao fim da guerra do Afeganistão para ocupar, para assumir o poder e para combater, para tomar esse poder eram os mujahedins. Né? Você tem aqui, ó, esses grupos fundamentalistas com armas soviéticas, AK-47, né? Depois da guerra do Afeganistão, depois da retirada das tropas soviéticas e americanas, foram deixadas muitas armas ali, né? Então, fica claro por que esses grupos fundamentalistas têm armas soviéticas, mas tinham principalmente armas americanas, né? Porque foram os americanos que financiaram esses grupos fundamentalistas. E aqui está um exemplo, uma capa de jornal que eu acho que é de uma ironia trágica, né, que diz o seguinte: combatente antissoviético coloca seu exército na estrada para a paz. Ele está falando de um combatente da Al-Qaeda, um grupo mujahedin, que lutava contra os soviéticos na busca pela paz. E o nome desse combatente é Osama Bin Laden. A história tem esses caprichos, né? A história tem esses caprichos, né? Um jornal americano falando que o Osama Bin Laden lutava pela paz. Enfim, depois da retirada das tropas soviéticas, você tem esse vácuo de poder, não só das soviéticas, mas das americanas, você tem esse vácuo de poder e você vai ter o conflito entre os grupos mujahedins, principalmente a Al-Qaeda e o Talibã. Em 96, o Talibã ganha essa guerra e assume o poder. E o que é o Talibã? O Talibã é um grupo xiita fundamentalista. Não é sinônimo, tá? A gente usa xiita como radical, mas não é isso. Isso é uma visão preconceituosa. Mas esses, no caso, são xiitas e são fundamentalistas. E a gente sabe o quão radical eles são, né? Eles assumem o poder em 96 e logo de cara retiram muito direitos, principalmente das mulheres, né? Tiram as mulheres da educação, proíbem, tentam ao máximo colocá-las colocá-las exclusivamente sobre o local doméstico, né? Enfim, eles são muito radicais, né? São muito tiram muitos direitos das minorias, né? A gente sabe disso, né? Talvez o Talibã, como eu disse, seja o grupo mais perverso da atualidade. Mas como eu problematizei no começo, a subida deles ao poder é um resultado direto da guerra, um resultado direto do financiamento americano, né? Se os Estados Unidos não tivessem financiado grupos radicais, como financiaram, como eu mostrei nessa imagem aqui, se o Ronald Reagan não tivesse conversado com os talibãs para derrotar os soviéticos, eles provavelmente não teriam assumido o poder, né? E não teriam a força que tiveram em 96 e tem até hoje, né? Então, de novo, eu retomo aquela problematização. O Talibã existe porque os árabes, os muçulmanos são radicais por si só, ou será por conta da influência externa que esses países sofreram e ainda sofrem? Não sei. Mas, enfim. Em 2001, o Talibã fica no poder, assume o poder em 96 e vai se manter até 2001, em que tem um ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, né? E apesar de serem rivais, Al-Qaeda e
o Talibã, eles tinham não eram tanto assim, eles combateram no poder, mas eles tinham uma certa amizade. E o Osama Bin Laden vai se refugiar no Afeganistão e vai ser protegido pelo Talibã. E depois da Guerra das Torres Gêmeas, o presidente Bush vai implementar sua doutrina, a doutrina Bush, que se baseia principalmente na guerra ao terror, na guerra contra o terrorismo. E ele vai justificar a invasão de países como o Afeganistão e o Iraque a partir dessa guerra ao terror. Mas o que nos diz respeito agora é o Afeganistão. Os Estados Unidos ocupam novamente o Afeganistão, né, agora de uma maneira muito mais incisiva, para derrotar o Talibã, para derrotar a Al-Qaeda e para matar Osama Bin Laden. E essa vai marcar e esse momento vai marcar o fim do poder do Talibã no Afeganistão, né? Eles vão ser perseguidos pelos tropas americanas que tinham como objetivo justamente esse, derrotar o Talibã, derrotar o terrorismo. Mas eles não acabam. Eles vão saindo, vão ficando cada vez mais debaixo dos panos, mas eles não acabam. Né? Eles vão se manter durante toda a ocupação americana no Afeganistão. Os Estados Unidos matam Osama Bin Laden em 2011, mas eles continuam com a ocupação no Afeganistão. Né? Mesmo mantendo, isso era uma promessa política de diversos presidentes. Foi do Obama, foi do próprio Trump, que disse que antes de sair da presidência, que a retirada das tropas americanas no Afeganistão era um caminho sem volta. Ele começou com essa retirada. E teve seu momento final, né, agora há pouco, com o governo do John Biden. Em 2021, os Estados Unidos retiram as tropas americanas. No entanto, eles não colocaram nada no lugar. Né? Eles tinham o objetivo de derrotar o terrorismo, de fazer uma guerra ao terror, mas eles também tinham a promessa, e o Biden, de maneira uma maneira covarde, vai negar isso, de colocar democracia, de colocar um governo representativo, de dar estabilidade social para o país, e não fizeram nada disso. Simplesmente saíram, não colocaram nada no lugar, e aí criou-se, assim como criou-se em 89, um novo vácuo de poder. E aí, como eu disse, não existe vácuo de poder. Alguém vai assumir. E quem assumiu foi o Talibã. E a história se repete, né? Primeiro como tragédia, segundo como farsa. O Talibã, volta e meia, sai imagens do Talibã armados até os dentes com equipamentos americanos, em que os americanos deixaram para trás, assim como deixaram para trás não só os americanos, mas também os soviéticos em 89, e isso deu muita força para os grupos fundamentalistas, e hoje aconteceu a mesma coisa, né? A foto à direita é o Talibã chegando à capital do Afeganistão, e a foto à esquerda é o Talibã na mesa presidencial do Talibã, quando eles realmente assumiram o poder, né? E também, assim como aconteceu em 96, logo de cara tiraram diversos direitos, principalmente das mulheres, né? Tem aquelas imagens muito chocantes das pessoas se pendurando no avião para tentar sair de qualquer maneira do país, porque sabem que vão ser perseguidas, né? Enfim, um caos, um caos. E por fim, eu acho que eu vou deixar o conflito Israel e Palestina para uma próxima aula, que aliás é muito importante. Seria o Afeganistão o cemitério dos impérios? Isso é muito curioso, né? Esse nome ao país, né? Primeiro porque, o cemitério dos impérios dá uma mística ao Afeganistão, né? Mas é muito, muito curioso. Vamos pensar um pouco, né? O Alexandre o Grande, quando foi dominar a região que hoje é o Afeganistão, disse que é fácil de entrar, mas é muito difícil de sair. E ao longo dos séculos, ao longo dos anos, o Afeganistão foi dominado por diversos impérios. Pelos persas, pelos califados islâmicos, pelos mongóis, pelo próprio Alexandre o Grande, né? E muitos
dominaram de maneira fácil, mas tiveram dificuldade para sair, né? E falando um pouco mais do período moderno, né, mais recente, contemporâneo na real, você tem dois ou talvez três impérios que tiveram ou vão ter a sua marca, sua lápide no Afeganistão. O Império Britânico, que não é tanto assim, mas o Império Britânico, o maior do século XIX, né, que ocupava onde o sol nunca se punha, que era de leste a oeste, não conseguiu invadir o Afeganistão. Tentou três vezes e nunca conseguiu. Né? A resistência local repelia os britânicos, né? Até que eles aceitaram a derrota e deixaram como um governo autônomo, né? Porque tinha muita influência, mas não tinha ocupação direta dos britânicos. Da mesma maneira, em 89, quando os soviéticos retiram suas tropas do Afeganistão, é o mesmo ano em que a queda do mundo, da queda do muro de Berlim, né? E junto com a queda do muro de Berlim, a guerra do Afeganistão é um marco para do fim da União Soviética, do fim do Império Soviético. Né? Os soviéticos se desgastam muito com a guerra do Afeganistão para tentar manter aquele, aquele país. Até dizem que o Afeganistão é o Vietnã soviético. Né? Uma analogia que eu não sei se faz muito sentido, mas eu acho que é didática. Né? Enfim, é o marco do fim do Império Soviético. E no século XXI, seria o Afeganistão o fim do Império Americano? Os Estados Unidos hoje perdem cada vez mais força geopolítica, né? A China aí está crescendo muito, a Índia também economicamente. Os Estados Unidos não conseguem, principalmente por conta do Trump, mas não só do Trump, isso vem há muito tempo atrás, a sua onipresença no mundo é cada vez mais fraca, né? A China ocupa cada vez mais força no cenário geopolítico. E o Afeganistão talvez seja o exemplo disso. Né? Foi uma retirada desesperada, pouco programada, e agora os Estados Unidos perdem, e é uma mancha, né? É uma mancha para o governo não só do Biden, mas também para a imagem dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, hoje, pelo menos na minha percepção, são vistos no senso comum como o principal responsável da ascensão do Talibã, que é um governo que eu acredito que ninguém goste, né? Eu quero acreditar que ninguém goste do Talibã. E isso queima muito a imagem dos Estados Unidos, enfraquece novamente, mais uma vez, a imagem externa, a imagem geopolítica, né? E isso pode se estender para outros países, né? Para outros países do Oriente Médio, para os países da Europa, para os países da Ásia, né? Não se sabe, talvez esse seja, assim como foi o marco do fim do Império Soviético, o marco do fim do Império Americano. E a gente esteja vendo uma ascensão de novos agentes geopolíticos, principalmente da China, né? Enfim, se vocês querem saber mais sobre essa denominação do Afeganistão, assistam o vídeo do Nerdologia. Aliás, a foto que eu botei aí é justamente a thumb desse vídeo. É muito bom, esse canal é muito bom, Nerdologia de história, né? Não só de história, de ciência também é bom, mas eu particularmente gosto mais de história. E assistam o vídeo, porque eu acho que esse apelido Cemitério dos Impérios é muito místico, é muito marcante, né? E é muito curioso. Enfim, eu ia falar sobre Israel e Palestina, mas já está 45 minutos de aula, e esse é um conflito, é o mais importante, é o mais complexo, é o que mais tem. É o que eu mais vou falar, então acho que vou fazer uma aula específica para ele. Então, por hoje foi só. A gente falou sobre, problematizou a origem dos conflitos no Oriente Médio, falou do Kurdistão, falou do Afeganistão e falou
da guerra na Síria. Se vocês têm alguma dúvida, podem me chamar aí no meu Instagram. Muito obrigado por assistirem a aula. Até mais. Tamo junto.